alunos. Tudo bem? Bom dia a todos. Em razão do momento atual, nós vamos começar a ver um pouquinho as nossas aulas a partir dessa plataforma Unileão Digital. Espero que todos possam acompanhar e que no final dê tudo certo, tá bom? Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos dar continuidade à parte que fala das partes na execução. A gente viu na semana passada quem poderia ser o autor da execução. Hoje a gente começa a trabalhar sobre a vertente de quem pode ser o executado, né? A legitimidade passiva no caso. Então, a legitimidade ativa, como eu disse na aula passada a vocês, ela estava prevista no artigo 778 do CPC, e a legitimidade passiva ela está prevista no artigo 779, tá certo? A primeira delas, do inciso 1 do CPC, diz que tem legitimidade passiva o sujeito que figura no título como devedor, ou seja, aquele que está no título configurando como devedor, independentemente de ser ele realmente o devedor. Ou seja, significa dizer que se A fez uma compra na loja de B, só que A não tem um cheque para dar. E aí, C empresta um cheque em seu nome para dar em razão da compra efetuada por A, quem é, neste caso aqui, quem seria o sujeito que figura no polo passivo, né? Não seria A que efetivamente fez a compra, mas sim C. Então, a lei quer dizer que, independentemente daquele que realmente é o devedor real, se ele figurar no título, ele é considerado devedor. Assim, neste caso, ordinária originária, ou seja, aquele que está em juízo em nome próprio, defendendo-se em seu próprio nome. E essa condição ela surge no início do surgimento do próprio título, ou seja, no momento que o título ele é criado, já existe lá quem é o devedor. E dessa forma é uma legitimidade ordinária originária, levando por base aquela mesma informação que eu passei a vocês na aula passada em relação à legitimidade ativa, ordinária e originária, aquele que nasce no momento da constituição do próprio título. Assim, nesse caso do inciso 1, nós estamos diante de uma legitimidade ordinária e originária, ou seja, devedor, neste caso, é considerado todo aquele que está obrigado a solver a obrigação, tá certo? Passando para o segundo tópico, nós vamos ter a legitimidade passiva do espólio, herdeiros e sucessores. Ela está prevista no artigo 779, inciso 2 do CPC. Nesse caso aqui, nós estamos diante de uma legitimidade ordinária superveniente, ou seja, o devedor, originário, não era aquele que está sendo agora objeto do inciso 2 do artigo 779, e sim passa a ter legitimidade passiva o espólio, herdeiros e sucessores em razão de um fato posterior ao nascimento do título. Ou seja, essa qualidade de legitimado passivo, ela se dá em momento posterior ao início do título, quando ele foi originário. Assim, nós estamos diante de uma legitimidade ordinária suplente. Ela decorre justamente da causa mortis, né? Onde os herdeiros e sucessores, eles só responderão pelas dívidas do decujus até o limite de sua herança. Ou seja, isso quer dizer que se A deixou uma herança, né, que é falecido no valor de 10 mil reais e ele está sendo executado por uma dívida de 20 mil reais, os herdeiros, os sucessores, eles só vão responder até o limite da herança herdada. Ou seja, se a herança é de 10 mil, eles não podem responder com seu patrimônio pessoal de herdeiros pela execução completa, porque ela é um valor superior ao valor da herança. Assim, a responsabilidade da legitimidade passiva em razão de causa mortis, ou seja, dos herdeiros, do espólio, dos sucessores, ela só vai até o limite da herança. E se ela ocorrer após a partilha de cada herdeiro, então cada um, neste caso, só vai responder até
até o limite do que herdou de acordo com seu quinhão. Ou seja, se A depois já foi partilhado, se existiam 3 herdeiros, A, B e C, e cada um já recebeu o seu quinhão respectivo, se depois dessa partilha surgiu uma execução e foi em razão do falecimento do pai deles, por exemplo, neste caso cada um só vai responder até o limite de seu quinhão, tá certo? O terceiro caso previsto na lei se trata do novo devedor. Na legitimidade passiva, ela está prevista no artigo 779, inciso 3 do CPC. Tem essa legitimidade também, como a lei já está dizendo que é um novo devedor, é uma legitimidade ordinária também superveniente, ou seja, ela no momento posterior ao nascimento do título originário. Só que em vez dela ocorrer em razão de um fator de causa mortis, nesse caso ela ocorre por ato inter vivos, ou seja, se dá por meio da assunção de dívida ou cessão de débito. Lá, quando a gente viu a legitimidade ativa, nós vimos que tínhamos a cessão de crédito e a subrogação. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que do lado inverso. Em vez da gente ter a legitimidade ativa, nós vamos ter a legitimidade passiva. E aqui nesse caso nós vamos ter a assunção de dívida ou a cessão de débito, tá certo? Vamos supor que a gente tem um devedor originário, que é o devedor 1. Ele deve ao credor. Só que esse devedor 1 aparece um novo devedor que diz assim: olhe, eu vou assumir a dívida do devedor 1 para com o credor. E aí, nesse caso, vai existir um novo devedor, e nesse caso também nós estaríamos diante da assunção de dívida. Já a cessão de débito, por sua vez, vamos dizer que tem um devedor 1 e um credor originário. Só que esse devedor que deve ao credor, ele é credor de uma outra pessoa. Então, ao invés dele ficar na relação sendo devedor do credor 1, ele troca o seu crédito com o terceiro é que passa a ser o devedor do credor que ele devia, tá certo? Então, nesse caso, houve uma cessão de débito, tá? Onde ele passou para uma outra pessoa, um terceiro, e esse terceiro é que passa a ser o novo devedor. Em ambos os casos, tá, gente? Precisa necessariamente, para que essa cessão ou essa assunção de dívida ela tenha validade legal, que o consentimento do credor. Por quê? Por que é diferente? Lá na legitimidade ativa, a gente viu que a troca, por exemplo, do credor não precisaria do consentimento do devedor. Por quê? Porque lá naquele caso, o que é que ocorre? O crédito é o mesmo, não vai alterar. Então, não precisa estar se preocupando se o crédito vai mudar de figura, se a pessoa que está recebendo o novo crédito, ela tem solvência ou insolvência, então isso não interessa. Já na legitimidade passiva, ocorre exatamente o oposto. O que é que ocorre? Ocorre que, se realmente se troca o devedor, a gente está falando em mudança do patrimônio da pessoa que vai responder pelo cumprimento da obrigação. Então, nesse caso, para que a cessão de débito ou a assunção de débito ela tenha validade legal, precisa do consentimento expresso do credor, tanto que está previsto no artigo 299 do Código Civil, que diz que não terá validade também essa cessão e essa assunção de débito, se na época, mesmo o credor tendo concordado, ele não tinha conhecimento da insolvência do novo devedor, ou seja, se ele foi ludibriado ou se ele realmente não tinha conhecimento, ainda que ele tenha consentido, essa cessão ou essa assunção, ela não vai ter validade legal, tá certo? Então, realmente tem essas condições particulares em relação a essa questão do novo devedor, tá certo? Na quarta possibilidade da legitimidade passiva, nós vamos ter a figura do fiador.
O fiador ele está previsto no artigo 779, inciso 4 do CPC. A legitimidade do fiador, ela é uma legitimidade extraordinária. Lembram que a legitimidade extraordinária é aquela aonde a pessoa está em juízo em nome próprio, mas defendendo o interesse alheio. Nesse caso, por que é que o fiador é considerado uma legitimidade passiva extraordinária? Porque o fiador, ele não é o devedor principal. Ele adquire essa condição também de responsável pelo cumprimento da obrigação em razão de um contrato acessório, ou seja, um contrato que está vinculado ao contrato principal, que é o contrato de fiança. O contrato principal, no caso, seria o próprio título executivo, né? Judicial ou extrajudicial. E ao assinar como fiador, ele passa a ser garantidor no contrato de garantia, que é o contrato de fiança. Então, por isso, está em juízo em seu próprio nome, porque ele está sendo executado, só que na verdade ele está defendendo não uma obrigação originária sua, mas uma obrigação originária de um devedor principal. Tá? Os fiadores, por sua vez, eles podem ser convencional, legal e judicial. O convencional é aquele em que as partes espontaneamente ou de comum acordo elegem uma determinada pessoa para ser um fiador. O legal é aquele onde a lei determina que o fiador tem que ser especificamente uma determinada pessoa. E judicial é que, por ocasião de uma determinação judicial no processo, o juiz determina que, para realizar um determinado ato, para cumprimento de alguma determinação judicial, precisa que seja nomeado um fiador, que seja feita uma garantia em juízo, tá certo? Um exemplo desse judicial seria, vamos supor, o juiz vai conceder uma liminar, só que para conceder uma liminar, ele receando que lá na frente haja modificação das condições que determinar essa liminar, ele diz que para a concessão precisa se dar uma fiança judicial, ou seja, vamos supor que essa liminar ela tem um custo de um valor X. E aí, se lá na frente o juiz perceber que essa medida ela pode ser alterada, tem que estar depositado judicialmente esse mesmo valor do custo inicial da medida, para que, em caso de reversão, a outra parte não fique no prejuízo. Então, assim, ele determina, por exemplo, que condiciona a concessão de uma liminar a uma fiança judicial. E aí é um terceiro que entra na relação jurídica para garantir o cumprimento dessa obrigação. Tá certo? Por sua vez, existe a figura do benefício de ordem. O que é isso? O que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é quando o fiador ele está sendo executado inicialmente e, ao invés de procurar o exequente, o patrimônio do devedor principal, ele pega e vai atrás do patrimônio do fiador. Nesse caso, como o fiador ele é um legitimado extraordinário, ele pode se beneficiar desta questão do benefício de ordem, que significa dizer que ele vai indicar no processo, antes da execução do seu patrimônio, ele vai indicar bens que possam satisfazer o cumprimento da obrigação do devedor principal, para que seja penhorado ou que seja garantido o juízo através dos bens do patrimônio do executado originário, ou seja, do devedor principal, para que só depois, caso não seja encontrado que os bens do devedor principal não sejam suficientes, aí sim, passe a execução aos bens do fiador. Tá certo? Por sua vez, também é bom lembrar que o fiador ele pode renunciar ao benefício de ordem, ou seja, ele pode abrir mão de exercer esse direito do benefício de ordem, tá certo? E se o fiador ele for executado e pagar a dívida do devedor principal, nesse mesmo processo que ele está sendo executado e ele cumpre a obrigação, ele já pode aproveitar e já executar o afiançado, ou seja, o devedor principal. Por quê? Porque nesse caso ele cumpriu a obrigação, então ele adquire a qualidade de credor. E assim, no mesmo processo, por uma questão de economia processual também e por disposição legal, ele pode aproveitar já o mesmo processo
processo e já executar o afiançado, que seria o devedor principal. Tal previsão está descrita no artigo 794, parágrafo 2º do CPC. Nós temos ainda a quinta possibilidade da figura da legitimidade passiva, que seria o responsável responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Ela está prevista no artigo 779, inciso 5 do CPC. Também se trata de uma legitimidade extraordinária, uma vez que, nesse caso, nós vamos estar diante de um contrato de hipoteca, penhor, anticrese ou alienação fiduciária em garantia. Ou seja, nesse caso está sendo executado não o devedor principal, e sim o devedor garantidor daquela garantia real, ou seja, uma pessoa que financiou, por exemplo, um imóvel e deu como garantia um terreno de um terceiro para cumprir aquela obrigação, né? Então, nesse caso, aquele terceiro que não tinha nada a ver com a dívida originária, ele passa a ser mais um garantidor. E dessa forma ele vai em juízo em seu nome próprio, mas defender uma obrigação originária de um devedor que não era ele. Mas em razão do descumprimento daquele devedor principal, ele passa a garantir com aquele bem específico, tá? É diferente que se fosse qualquer patrimônio dele, não é a fiança, porque a fiança ela é pessoal. Aqui no caso se trata de uma garantia real, ou seja, de um determinado bem. E aí, nesse caso, aquele bem específico é que vai responder pelo cumprimento da obrigação, tá certo? A hipoteca, nós vamos ter a hipoteca quando se dá em garantia um bem imóvel, tá? O penhor, quando a gente tem um bem imóvel. A anticrese é um bem imóvel, só que o que se dá em garantia não é o próprio imóvel, e sim os frutos que esse bem podem gerar, né? Então, nesse caso, pode ser os aluguéis de um determinado imóvel, tá certo? E a alienação fiduciária em garantia, ela ocorre justamente quando aquele próprio bem, seja ele móvel ou imóvel, que está sendo adquirido, esse bem ele só passa, na verdade, para a propriedade da pessoa que está adquirindo só na quitação final, e aquele próprio bem, ele fica em garantia ao próprio cumprimento do contrato. Então, dessas pessoas também elas vão responder como obrigados, né, como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, só que através da legitimidade extraordinária, tá certo? Depois nós ainda vamos ter o responsável tributário. Esse nós não vamos nos ater demais, uma vez que a execução fiscal, ela não é objeto específico dessa nossa disciplina, mas só para o conhecimento de todos, nós vamos ter ela prevista no artigo 779, inciso 6 do CPC, e ela se rege de acordo com o Código Tributário Nacional e com a Lei de Execução Fiscal, tá? Ela está prevista nos artigos 121 a 138 e se trata também de uma legitimidade extraordinária, porque ela pode ser, de acordo com a lei, o contribuinte a quem a lei tributária diz que é, ou o mero responsável tributário também, tá certo? Nós vamos tratar ainda um pouquinho sobre a intervenção de terceiros na execução. Por quê? Porque a intervenção de terceiros também ela tem influência direta na execução. Tá certo? E aí, para a gente dividir de uma maneira mais prática, nós vamos ter duas formas de intervenção de terceiros na execução. Nós vamos ter as formas típicas e as formas atípicas, né? As típicas seriam quais? Aquelas previstas como intervenção de terceiros, que seriam a denunciação à lide, o chamamento ao processo, a assistência, incidente de desconsideração e o amicus curiae, né? Com relação especificamente à denunciação à lide e o chamamento ao processo, essas realmente não se admitem no processo executivo. Por quê? Porque elas são estritamente ao processo de conhecimento. Uma vez que no processo executivo a gente já não discute de quem é a responsabilidade, porque quando a gente começa a execução, como eu disse a vocês lá no comecinho da nossa disciplina,
ele tem que existir o direito líquido, certo e exigível. E nesse caso, não há discussão meritória. Então, na denunciação à lide, eu estaria num prazo de defesa alegando quem também teria a responsabilidade. Ou no chamamento ao processo também, eu estaria dizendo que precisa chamar uma outra pessoa para fazer parte do processo, porque ela também é responsável. E nesse caso, no processo executivo, não se admite essas formas, tá certo? Já no tocante à assistência, existia uma posição doutrinária que entendia que só era possível quando fosse por ocasião da propositura dos embargos à execução, mas a corrente majoritária entende que ela se admite sim, tanto no processo de conhecimento, no processo de execução, no cumprimento de sentença, tá certo? E ela está prevista no artigo 119, no caput do CPC, né? Nesse caso, vamos dar um exemplo de assistência no processo executivo. É quando, por exemplo, existe um devedor principal e um fiador. Só que o que ocorre? O exequente está executando o devedor principal e o fiador junto, no litisconsórcio, por exemplo, passivo. Porque ele pode optar, tá, gente? Ele pode tanto entrar só contra um ou contra outro, ele pode fazer um litisconsórcio, botando logo os dois para garantir. Ah, eu não sei se A vai ter dinheiro ou B vai ter dinheiro, eu vou executar os dois, porque se não for um, vai ser o outro. Já que eu tenho duas pessoas que são obrigadas a cumprir o que assumiram, tá certo? Então, nesse caso, o que é que ocorre? O fiador, temendo a demora do exequente e que o devedor principal ele está se desfazendo do seu patrimônio, então ele já está vendo lá no futuro que essa obrigação vai sobrar somente para ele pega e entra no processo quando ele não tinha sido ainda executado inicialmente, ou seja, o exequente só entrou contra a execução em face do devedor principal. Só que ele já acompanhando o processo de longe, ele já está percebendo que isso aí não vai dar muito certo. O executado está conseguindo se escapar e quem vai responder pela obrigação lá no futuro é ele. Então, ele já antevendo isso, ele entra, ele age através da assistência com a intervenção de terceiros e ele entra no processo para ajudar quem? Nesse caso, o credor, para que o credor possa realmente cumprir a sua satisfação, né, o seu direito que lhe assiste, para que depois isso não recaia sobre ele, tá bom? A outra forma também de intervenção de terceiros admitida no processo executivo é o incidente de desconsideração. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, gente, está previsto no artigo 134 do CPC. Por sua vez, para que haja o incidente, ele não pode ser expedido ou determinado ex officio, ou seja, precisa da provocação das partes. Também se faz necessário, logicamente, que não basta alegar, né? Então, tudo em direito a gente tem que alegar e provar. E nesse caso, a pessoa que está entrando com um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ela tem que demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, ou seja, uma fraude à execução, ou que o executado ele está realmente se desfazendo do seu patrimônio, que ele está agindo com litigância de má-fé, para poder realmente requerer a desconsideração da personalidade jurídica, né? Também nesse caso vai haver a prévia citação do sócio, ou no caso a pessoa jurídica. Bom, se eu estou executando uma pessoa jurídica, logicamente que os sócios eles terão que ser citados. Por quê? Porque se for determinada a desconsideração da personalidade jurídica, o que é que vai ocorrer? O patrimônio dos sócios é que vão ser atingidos, né? Porque não vai ser mais aquela empresa que era responsável, né? A pessoa jurídica, e sim o sócio. E se for o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, ou seja, eu estou executando uma pessoa física, só que ela é proprietária de uma pessoa jurídica, ela tem sociedade lá numa pessoa jurídica. E ela, para se eximir do cumprimento dessa obrigação, ela está transferindo seu patrimônio pessoal para a empresa, para poder fugir desse cumprimento da obrigação. Então, nesse caso também, se eu conseguir demonstrar a fraude, eu posso pedir o incidente de desconsideração no sentido inverso.
E nesse caso, em vez de eu citar o sócio, eu vou citar a pessoa jurídica, porque ela tem o direito de apresentar uma defesa, tá certo? Tanto num como no outro caso, também se suspende o processo de execução, ou seja, como existe um incidente dentro do processo executivo, o processo executivo ele vai ficar paralisado por um determinado tempo até que o juiz decida sobre esse incidente de desconsideração. Ele decidindo favorável ou não, o processo executivo seguirá. E neste caso, a decisão em relação ao incidente de desconsideração, ela se trata de uma decisão interlocutória, o que significa dizer que a parte que não se conformar com a decisão, ela pode agravar de instrumento, tá certo? Então, recapitulando em relação ao incidente de desconsideração, ele pode ser tanto no sentido normal como no sentido inverso, tá? E tanto num como no outro precisa ser provocado pelas partes, demonstrar os requisitos legais e também a citação, se for do sócio, no caso do normal, e da pessoa jurídica, se for em sentido inverso, tá bom? Nós vamos ter também ainda a legitimidade passiva do amicus curiae. O amicus curiae, né, ele está previsto no artigo 138 do CPC e diz que aquele é um terceiro que, em razão da complexidade da causa, ele intervém para ajudar a parte, para esclarecer alguns pontos específicos, para auxiliar a parte que está precisando desses esclarecimentos específicos. Então, ele se dá em razão da especificidade do tema ou uma questão de repercussão social. E aí a gente pode ter vários amicus curiae, né? Pode ter um Ministério Público, pode ter um Conselho de Ordem, pode ter um sindicato, enfim. A depender da causa, do motivo que está sendo alegado em juízo, esse amicus curiae também é admitido dentro do processo executivo, tá certo? Ainda vamos ter também, por fim, para encerrar a legitimidade passiva, nós vamos ter a intervenção de terceiros atípicas, né? E quais seriam aquelas atípicas? Seriam aquelas próprias do processo executivo, ou seja, não é aquela intervenção de terceiros que a gente viu anteriormente. Seriam algumas formas em que um terceiro, que não faz parte inicial da relação jurídica executiva, ele adentra no processo em razão de atos previstos no processo executivo. E quais seriam eles? A gente poderia ter o exemplo, a adjudicação. O que é adjudicação? É quando uma determinada pessoa fica com o bem que foi penhorado para garantir o cumprimento da execução, ou seja, ao invés de dar seguimento ao leilão, por exemplo, desse bem, para que esse bem se transforme em dinheiro, a parte que entra no processo, ela diz assim, não, eu não preciso chegar até essa fase de leilão e arrematação para se transformar em dinheiro. Eu mesmo quero ficar com aquele bem que foi penhorado. E isso também, a adjudicação, ela pode ser exercida tanto pelo executado, que aí não estaríamos diante de uma intervenção de terceiros, como pelo terceiro. E quem seria esse terceiro? Esse terceiro, ele tem que ser uma pessoa que está prevista na lei, tá? E o exemplo, ele adquire esse bem através de uma previsão legal, que está contida no artigo 876, parágrafos 5º e 7º. Por exemplo, um executado tem um determinado bem penhorado para garantir o cumprimento da obrigação, só que tem um ascendente, um descendente seu, que tem um apego emocional, afetivo muito grande com aquele bem. E o que é que ocorre? Aí ele diz assim, não, peraí, eu vou pedir a adjudicação desse bem, como eu posso fazer isso, porque a lei me permite, eu vou pagar a execução, mas eu fico com o bem para mim. Então, eu faço a adjudicação desse bem, tá certo? Assim como também a parte que está sendo exequente, ela pode, em razão da demora, ela pode preferir fazer a alienação daquele bem do executado de forma particular. Ou seja, eu, em vez de esperar a alienação normal do processo através de um leiloeiro oficial, eu posso promover a alienação particular, ou seja, eu posso tentar vender esse bem de forma particular, porque eu creio que é muito mais rápido, muito mais célere do que eu esperar dentro do processo. E se eu fizer assim, essa pessoa que vai adquirir o bem através da arrematação particular é um terceiro estranho, que não estava no processo. E aí, por meio dessa intervenção atípica, ele entra, ele vai ser citado no processo, né? Citado que eu digo assim, ele vai ser incluído no processo, na verdade, e
todos os direitos dele vai ser previsto de acordo com a alienação particular. Ele vai ter direito a ficar com o bem, ele vai entrar no processo para comprovar alguns atos que sejam necessários, e assim ele vai estar, de certa forma, intervindo no processo através de uma previsão legal, tá certo?